Bem-vindos à coletiva de imprensa regular do Ministério das Relações Exteriores. A convite de Wang Yi, o ministro do Laos, Thongloun Sisoulith, visitará a China em 12 de março, até o dia 15 para uma visita oficial. Agora estou à disposição para perguntas. Obrigado. Notamos que Wang Yi, ao falar sobre a questão de Taiwan na coletiva de imprensa das duas sessões, disse que a única designação de Taiwan nas Nações Unidas é a província de Taiwan da China. Há opiniões acreditam indica uma política mais rígida do continente em relação a Taiwan. Como o porta-voz vê? A Resolução 2758 da Assembleia Geral da ONU de 1971 deixou claro que há apenas uma China no mundo. Taiwan não é um país. Taiwan é parte da China. Ficou claro que há apenas um assento para a China nas Nações Unidas, e o governo da República Popular da China é o único representante legítimo para cumprir as disposições desta resolução. As Nações Unidas e suas agências especializadas usam a designação Província de Taiwan da China ao se referirem a Taiwan. O parecer jurídico do Escritório de Assuntos Jurídicos do Secretariado das Nações Unidas afirma que Taiwan, como uma província da China, não tem status independente. E esta é a posição consistente das Nações Unidas, documentada. No que diz respeito a Taiwan, a posição da China é clara. Sempre mantivemos o princípio de uma só China e estamos dispostos a fazer o máximo esforço, com a maior sinceridade, para buscar a perspectiva de uma reunificação pacífica. A China defenderá a soberania nacional e a integridade territorial, rejeita a separação de Taiwan e a interferência de forças externas. A China anunciou que o ministro das Relações Exteriores do Laos visitará em breve. Quais são os arranjos e expectativas? Como a China vê as relações entre China e Laos? Obrigado. A China e o Laos são camaradas socialistas. Ambos estão na vanguarda na construção de uma comunidade de destino compartilhado. E das 3 grandes iniciativas globais, no ano passado, Xi Jinping e Thongloun Sisoulith se encontraram na cúpula do BRICS em Kazan, promovendo cooperação estratégica entre China e Laos. A China tem sido a principal fonte de investimento estrangeiro e mercado de exportação do Laos. O volume de passageiros e carga na ferrovia China-Laos continua a crescer. E o transporte de mercadorias transfronteiriço cobre 19 países e regiões. Tornar-se o grande corredor dourado de Indochina. Esta visita é a primeira do Laos à China desde que assumiu. E ele é o primeiro a visitar após as sessões nacionais. Isso reflete a importância que ambos os lados dão à China-Laos. Durante a visita, o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, conversará com o ministro Thongloun Sisoulith para implementar o consenso dos 2 partidos e países, reforçando a cooperação bilateral e multilateral. A China espera que a visita fortaleça a comunidade China-Laos, beneficiando os povos e contribuindo para a paz e estabilidade mundial e regional. Fazer contribuição positiva. A China impôs tarifas sobre alguns produtos agrícolas canadenses no sábado. O que isso diz sobre o estado das relações entre a China e o Canadá? Os departamentos relevantes da China já emitiram um comunicado sobre isso. O lado canadense, desconsiderando os repetidos conselhos da China, insistiu em adotar medidas restritivas discriminatórias sobre alguns produtos importados da China. Isso viola gravemente as regras da Organização Mundial do Comércio, interfere na ordem normal do comércio e prejudica seriamente os direitos legítimos da China. As medidas necessárias tomadas pela China para retaliar são totalmente justificadas, razoáveis e legais. Instamos o lado canadense a tomar ações para corrigir práticas e proporcionar um ambiente justo, para que as empresas dos 2 países realizem comércio e cooperação. Repórter da Xinhua pergunta: relatos dizem que o ministro das Relações Exteriores do Egito, Abdel Ati, disse que a resolução da reunião especial do Conselho de Ministros da OIC aprovou o plano de recuperação de Gaza, feito pelo Egito, e aprovado pela Liga Árabe, buscando apoio internacional. Ministros do Reino Unido, França, Alemanha e Itália apoiaram o Plano Árabe de Reconstrução de Gaza.
O plano oferece um caminho realista e viável para a reconstrução de Gaza. Qual a posição da China sobre este plano? O ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, destacou na coletiva durante as 2 sessões que apoia o plano de paz para Gaza, iniciado conjuntamente pelo Egito e pelos países árabes. O plano de reconstrução, no que diz respeito à questão palestina, a China sempre apoiou as posições legítimas árabes e islâmicas. Sempre acreditamos que a governança de Gaza após a guerra deve aderir ao princípio dos 8, permitir que o povo palestino reconstrua suas casas em seu próprio território. A longo prazo, a solução final para a questão palestina deve retornar ao caminho correto da solução de 2 estados. A China continuará a desempenhar um papel construtivo junto com a comunidade internacional. Para esse fim, o relatório do governo das 2 sessões deste ano mencionou que a demanda interna é responsável por 70% do crescimento econômico da China e colocou a expansão da demanda interna como a primeira das 10 tarefas deste ano. Enfatiza-se a necessidade de expandir a demanda interna abrangente, tornando-a a principal força motriz e âncora estável para o crescimento econômico. A situação do comércio é resultado de forças de mercado, influenciada por vários fatores: a estrutura econômica, políticas de comércio e a posição do dólar. A China nunca busca um superávit. Na verdade, o ZEUA obtém lucros substanciais do comércio com a China. As exportações americanas na China são parte do superávit chinês. Produtos chineses baratos e de qualidade aumentaram o poder de compra dos americanos. Também criou um grande número de empregos nos setores de transporte, atacado, varejo e comércio eletrônico dos IKI. Ao mesmo tempo, o ZEUA mantém um grande superávit no comércio de serviços. A essência da cooperação econômica e comercial entre China e EUA é o benefício mútuo. Se apenas um lado se beneficiasse e o outro perdesse, não teríamos chegado onde estamos hoje. Ficar falando sobre prejuízos e buscar um comércio absolutamente igualitário contraria o conhecimento econômico básico e subestima o discernimento das empresas e consumidores americanos, não importa como os Ismaila tentem disfarçar. Não podem esconder a tentativa de politizar e militarizar questões econômicas e comerciais. Para conter e pressionar a China, os EUA iniciaram uma guerra comercial com o mundo todo por tantos anos, mas o déficit comercial não diminuiu, pelo contrário, aumentou, atingindo 902,4 bilhões de dólares no ano passado, seja guerra tarifária ou guerra comercial. Ambas começam prejudicando os outros e terminam prejudicando a si mesmos. Os ESIWA deveriam aprender a lição e mudar de rumo. Boa tarde, agência de notícias, por favor. Bem, de acordo com o Ministério da Defesa da Coreia do Sul, parece que a Coreia do Norte hoje lançou mísseis em direção às águas ocidentais da península. Então, qual é a resposta da China? Esperamos que enfrentem o problema da península, mantendo solução política, para aliviar tensões e manter paz e estabilidade na região. Obrigado. Um repórter da Shenzhen TV News pergunta: as forças de segurança do governo de transição da Síria tiveram um confronto com as forças armadas leais ao antigo regime nas províncias de Latáquia e Tartus, no oeste da Síria, resultando em muitos mortos e feridos, incluindo civis. A comunidade internacional está geralmente preocupada com a situação na Síria. Qual é o comentário da China sobre isso? A China está preocupada com a situação na Síria e está preocupada com o número de vítimas dos conflitos na Síria. A China apela às partes para que cessem já os conflitos armados e as ações hostis, protegendo efetivamente a segurança dos civis, respeitar o princípio da inclusão, encontrando através do diálogo uma solução para a reconstrução do país que esteja de acordo com a vontade do povo sírio. FP novamente, de acordo com o Wall Street Journal. O presidente do ZEUA, Trump, está considerando medidas para restringir o DeepSeek, incluindo a proibição de seu uso pelo governo. Qual é a posição da China sobre isso? Obrigado. Opomos-nos ao conceito ampliado de segurança nacional. Defenderemos os direitos legítimos das empresas chinesas. Então, apenas para seguir sobre as tarifas canadenses, Mark Carney venceu a corrida para ser o líder do partido governante do Canadá e suceder Justin Trudeau como primeiro-ministro. Qual é a sua mensagem?
Para o novo governo. Notamos os relatórios e parabenizamos o Sr. Carney. Quanto às relações entre China e Canadá, a China sempre defendeu o desenvolvimento das relações bilaterais com base no respeito mútuo, igualdade e benefício mútuo. Esperamos que o lado canadense possa manter uma compreensão objetiva e racional da China, adotar uma política positiva e pragmática em relação à China e trabalhar junto com a China para promover a melhoria das relações sino-canadenses. A Anti-Corruption Society fez uma pergunta. O Dalai Lama lançou um novo livro hoje. O título do livro é Beiwu Reproductive Dharma. Antes do lançamento do novo livro, o artigo especial afirma que o governo chinês, em nome da estabilidade e integridade territorial, pode tomar medidas adicionais. Ele disse que há uma tentativa de apagar a civilização tibetana. Então, gostaria de saber se a China tem alguma resposta ao novo livro dele e suas declarações. Obrigado. O 14º Dalai Lama não é apenas um líder religioso, mas um exilado político que, sob o disfarce de religião, realiza atividades separatistas anti-China. Sobre a questão do Tibete, a posição da China é consistente e clara. O que o Dalai Lama diz ou faz não pode mudar o fato objetivo do desenvolvimento próspero do Tibete. Esperamos que as partes relevantes não ofereçam uma plataforma para tais discursos, que promovem a divisão da China. A Reuters informou na semana passada que os Estados Unidos estão considerando cobrar taxas de atracação para qualquer frota, navios de carga e similares, que incluam navios construídos na China. Você tem algum comentário? Anteriormente, já expusemos nossa posição sobre o assunto. Medidas como a cobrança de taxas portuárias e a imposição de tarifas sobre equipamentos de carga prejudicam a todos. Isso eleva os custos globais de transporte marítimo, perturba a estabilidade das cadeias de produção e fornecimento globais, além de aumentar a pressão inflacionária nos Estados Unidos, prejudicando os consumidores e empresas americanas. Não revitalizará a indústria naval do Zambisewa. Pedimos aos Eleceda que respeitem os fatos e regras multilaterais e cessem essas práticas erradas. A China tomará medidas para defender seus direitos. Pergunta da NHK. Recentemente, o Ministério de Taiwan anunciou a participação em nome de entidades privadas na Expo de Osaka. Qual é o seu comentário sobre isso? Nós sempre nos opomos a qualquer interação oficial entre Taiwan e qualquer país. Esta é a nossa posição a respeito. Quero assistir aos relatórios da Bloomberg que dizem que os CICEUs prometeram acelerar o envio de armas para Taiwan. Você pode comentar, por favor. A China se opõe aos laços militares entre o Ziweipá e Taiwan. A questão de Taiwan é o núcleo dos interesses principais da China, e a primeira linha vermelha nas relações China-Union-Pasa. Instamos EU a respeitar princípio uma só China. Disposições 3 comunicados conjuntos. China-EUA. Parar venda armas, Taiwan. Vínculos militares, Taiwan. Parar criar fatores tensão no Estreito de Taiwan. Parar prejudicar paz e estabilidade no Estreito de Taiwan. Não posso ir a uma eleição este ano. Você tem mensagem para os candidatos que concorrem na eleição federal? Quais são as esperanças da China para esta eleição? As eleições são assuntos internos do Canadá. Eu não vou comentar. A coletiva termina aqui. Obrigado a todos.